Sejam bem-vindos ao terceiro episódio de Sou Mulher e Agora. Se você assistiu aos nossos episódios anteriores, com certeza percebeu que nós estamos falando sobre os diversos tipos de violência cometidos contra as mulheres. Isso mesmo. Agora, se você não assistiu aos dois anteriores, clica aqui. Não é preciso assistir a nenhum dos dois para ver esse aqui. Mas a gente agradece aos views, aos likes, aos comentários e tudo que fizer esse canal bombar. E sobre o episódio de hoje, a gente sabe que se trata de um tema muito delicado e que pode provocar algumas reverberações difíceis. Mas alguém tem que falar sobre isso. Vamos lá. Antes de tudo, o que é violência sexual? São condutas que constranjam a presenciar, manter ou participar de relação sexual não desejada, que induzam a pessoa a comercializar ou utilizar de qualquer modo a sua sexualidade, que impeçam a utilização de métodos contraceptivos ou que forcem ao matrimônio, à gravidez, ao aborto ou à prostituição, e que limitem ou anulem o exercício dos direitos sexuais e reprodutivos. Mariana, mas o que a lei diz sobre isso? Bom, no Brasil, a Lei 12.015 de 2009 integra o Código Penal e protege as vítimas nos casos dos chamados crimes contra a dignidade sexual. O problema é que, apesar da existência da legislação e dos órgãos protetores, parte das vítimas apresenta resistência em denunciar os agressores. Por que isso ainda acontece? Para responder essas e outras perguntas relevantes, pediremos ajuda para a Aline Maia, que é psicóloga, perita judicial, educadora, ativista das pautas femininas e antirracistas. Bom, ela não pôde estar aqui hoje com a gente presencialmente, mas felizmente a tecnologia é a nossa aliada. Bora lá? Olá, Aline Maia, tudo bem? Primeiramente, eu gostaria de agradecer você ter aceitado o nosso convite. Provavelmente faremos muitas perguntas para você, mas antes de tudo, a gente quer saber o que você tem a dizer, a gente quer ouvir a tua história. Tudo bem, meninas? É uma alegria estar aqui com vocês, falando um pouquinho sobre a minha vida, sobre o que eu faço, num tema que me é muito caro, que é a questão do direito das mulheres, né? A gente fala em dever, mas também fala em direito. Estou bem feliz de estar aqui. Eu sou a Aline Maia, psicóloga, perita, educadora, mãe, filha, enfim, amiga. Nós somos muitas, né? Em uma só. Deixa eu te perguntar. Na nossa prévia conversa, você me falou que você trabalhava bastante ativamente com questões antirracistas. Conta um pouquinho disso pra gente. Então, eu sou um caldeirão, né, de culturas, de raças, pensando nessa questão do que é raça. Então, eu sou uma mulher negra, evidentemente, vocês estão vendo. Linda, aliás, lindíssima. Fui criada para não assumir isso. Então, até minha vida adulta, eu sempre me identifiquei como morena. E aí foi um susto danado quando, participando de uma inscrição numa organização, alguém me informa que não existe essa cor morena. E aí eu entrei em choque, como que não existia morena, né? E a partir daquela fala ali que não existia morena, eu comecei a estudar nessa organização que é o Educafro. Um beijinho aí para todo mundo do Educafro, somos mais de 10 milhões no Brasil, então... Olha. Beijinho para meus irmãos do Educafro. E aí ali eu comecei a ter essas aulas sobre questões raciais, sobre um letramento racial. Isso, 18 anos atrás. Eu estava com 20 e pouquinhos anos. E mergulhei de cabeça nisso. Eu fazia pesquisa com remanescente de quilombo. Descobri que o lugar onde eu morava com o meu avô, né, meus avós, é uma terra quilombola. Apesar da minha família ainda não ter entrado nessa questão de titulação, mas os outros vizinhos já ganharam essa titulação. Então a gente tem terra quilombola demarcada ali no sítio da minha família.
E eu não sabia disso, então fui resgatar as minhas origens, comecei a trabalhar com isso lá em 2010, fazendo essa pesquisa numa região aqui do Rio, que é a Baixada Fluminense, no município de Nova Iguaçu, e mergulhei nessa questão. Depois de trabalhar para o Estado, nessa parte da igualdade racial e da intolerância religiosa. Então é um tema muito caro para mim, durante a minha infância, para adolescência e juventude. Eu aprendi que era muito feio a minha cultura de onde eu vim, então tenho uma avó que era uma pessoa de terreiro, então eu fui educada conforme eu fui entrando na adolescência, que aquilo dali era feio, era do mal, e no decorrer de que eu fui aprendendo, eu fui entendendo que não é feio, que não é do mal. Eu fui induzida, né, por uma questão hegemônica a entender que religião, uma determinada religião, filosofia de vida é do mal, uma determinada cor de pele é do mal. E depois disso eu comecei a trabalhar para reconstruir isso. Para todo mundo que eu ensinei essa coisa errada, eu comecei a trabalhar ensinando o que é correto, no respeito à diversidade, seja ela de que âmbito for, religioso, racial, de gênero. É isso. Trabalho bonito, Aline. Você falando até me emociona, assim. Aline, A gente tá louca pra perguntar um monte de coisa. Vai você. durante a conversa prévia que nós fizemos, né, antes aqui da entrevista, de fato, você contou com muito carinho e com muita emoção sobre a sua história. Então eu queria, e que tem a ver muito com a violência contra a mulher. Então eu gostaria muito que você contasse um pouco para todos nós. Deixa eu só dar um adendozinho. Ela usou a palavra hoje 2 vezes, que é uma história muito cara para ela. Exato. Né? É uma vida que lhe custa, né? Então, assim, como a gente está num bloco, né, tratando sobre violência, e você está especificamente hoje convidada a falar sobre violência sexual, né, que é o nosso tema de hoje, então eu queria que você fizesse esse link, assim, o quão é caro vir aqui e contar essa história pra gente. Por incrível que pareça, não foi premeditado não, mas coisas do universo. Eu comecei desde ontem a publicar nas minhas redes sociais meio que uma linha do tempo, né? Eu publiquei uma foto minha com 13 anos, outra com 14, outra com 15, aí logo depois meu casamento, né? Que eu dei entrada com 15, mas eu casei mesmo. A cerimônia foi quando eu fiz 16 anos. Então, assim, essa pessoa apareceu na minha vida, se encantou por mim, era uma pessoa de uma classe social diferente da minha, né, de cor de pele diferente, é um homem branco, ele ainda está vivo. E aí eu me casei dentro desses termos. Né? Me casei com uma pessoa que eu tinha entendimento que era uma pessoa amiga, que ia deixar eu ir para a escola, porque minha mãe tinha me tirado da escola, com medo de eu ficar grávida. Então minha mãe me tira da escola, e aí eu só fico trabalhando como doméstica, na casa de uma dona de escola. E ele me fez essa proposta: vamos casar e não teremos nada. Se eu te conquistar em 1 ano, tudo bem, senão você pede o divórcio. Que quando a pessoa é menor de idade se casa, a pessoa começa a ter autonomia perante a lei, se emancipa. E aí eu dou entrada nesse casamento logo depois da minha festa de 15 anos, meses depois. E aí foi meu checkmate, aí me casei, eu acho que foi, eu não lembro mais, mas foi no mês de fevereiro de 2001, quando eu casei com essa pessoa. Quantos anos você tinha, Aline? Eu tinha acabado de fazer 16. Isso hoje na lei já mudou, né, doutora Mariana? Menos de 16 anos não pode casar, né? Para casar a partir dos 16, você precisa de autorização dos pais e emancipação. Entendi. Tá? Na época da Aline, infelizmente, a gente não tinha essa lei ainda, né, Aline? Agora a lei mudou, né? Mas Isso. Na minha época não era assim. Com 15 anos, que foi quando foi dada a entrada, meus pais foram lá, assinaram, e eu só tinha 15 anos quando foi dada a entrada no processo. Porque eu fiquei assim, um tempo aí de 1 ano, acho que foi mais de 1 ano. Acho que foram 14 meses, adiando as datas, mas a entrada do meu processo foi com 15 anos ainda. Eu era uma criança. E aí, para minha infelicidade, na minha lua de mel, a gente tinha um acordo de não ter relação sexual
Na verdade, a gente não tinha contato, né? Contato que eu digo físico, beijos, abraços, gente, nossa relação não era essa, era uma relação de amizade, de risos, mas isso não tinha, na ocasião do casamento. E aí, eu caso com ele, e na lua de mel ele me diz que se eu estava achando que ele era palhaço, que ele não tinha ficado tanto tempo esperando, e falam várias coisas que acho que eu não vou nem falar aqui, porque são palavras, né, chulas, mas ele falou que ele tinha direito sobre mim. Eu fiquei tentando mediar aquela situação, quando eu vi que não ia ter jeito. Eu pedi só que ele tivesse uma delicadeza maior, porque eu estava vestida com... Depois eu posso até mandar foto para vocês, que eu postei ontem. Meu vestido de casamento era um vestido que estava na família, porque antes tinha essa questão. Eu tive uma tia que casou na igreja, parece que foi alguém da família que preparou esse vestido, então tinha todo um enredo por conta daquele vestido que eu me casei. E ele queria rasgar o vestido, então ele teve essa delicadeza e não rasgou o vestido. Me ajudou, que era um vestido que tinha botão do pescoço até lá embaixo, a tirar, né, esses botões e eu botar uma outra roupa. E aí eu tive a minha primeira experiência sexual de uma forma muito traumática. Que no longo aí de 16, 18 anos de casada, a gente tentou reverter isso e não deu certo, porque o estrago já estava feito. Né? Que é uma coisa assim, quem já passou por violência sexual sabe, é uma coisa muito, muito difícil. Por mais que você faça acompanhamento terapêutico, converse, como foi o caso dele, depois de uns 8 anos já de casada, ele conseguiu entender que não estava certo, fez e pedia desculpa, mas eu sempre revivia. Todas as vezes que ele me tocava, eu revivia aquela cena e não consegui transpor. Até em relacionamentos futuros que eu fui ter, porque na época que eu casei, eu só tinha tido contato com ele, eu ainda revivia, eu fui muito louco. Porque com outras pessoas que eu saía, as pessoas não tinham nem paciência. Eu chegava num lugar com a pessoa e daqui a pouco começava a chorar. E a pessoa não entendia, tá com dor. E pra mim também era isso, era difícil eu chegar e dizer pra pessoa, olha, aconteceu isso, por isso que eu tô chorando. Mas até que eu encontrei uma outra pessoa que foi mais paciente e era uma pessoa também que trabalhava com o tema, então logo entendeu que eu era uma ex-vítima de violência sexual e teve toda a paciência. Mas também não é toda pessoa que entende, né? Os gatilhos. Você pode estar lendo alguma coisa, pode estar vendo alguma matéria na televisão, em algum outro meio de comunicação, e gatilha mesmo. Eu só parei de chorar com essa situação em 2016, quando a ONU vai me ouvir. Aquele foi o último dia que eu chorei falando disso. E aí chorei mesmo, tem um vídeo aí na internet, lá no canal da ONU, chorei compulsivamente, falando daquilo dali, até porque tinha sido um dia, a entrevista foi numa tarde, na audiência. E na semana anterior foi isso, eu sofri mais uma violência, mesmo sem estar morando com ele, eu não consegui tirar todos os meus bens da casa, então o que ficou meu na casa que eu morava com ele queimou. E eu tentei fazer um registro sobre aquela questão, até para tentar resgatar o que ele não tinha destruído, se tinha alguma coisa. E aí, numa delegacia especializada da mulher, o funcionário público que me atendeu ali informou que não era uma violência. Aí eu levei a Maria da Penha, né? Tinha uma cartilha que estava sendo distribuída aqui no estado do Rio de Janeiro. Eu peguei essa cartilha na capital, mas acredito que ela tenha circulado, falando em 5 pontos ali de Maria da Penha. E falando do dano patrimonial. E esse inspetor, e da violência psicológica. E aí essa pessoa, que eu nem lembro se era um inspetor, porque ele não disse o nome, nem estava com identificação, ele falou para mim, olha, a senhora é psicóloga. Eu não sou psicóloga, eu sou de uma época de concurso público que só precisava ter ensino médio para ser policial civil. Então, quem pode testificar que a senhora está sofrendo uma violência psicológica é um psicólogo. Se a senhora voltar aqui com um laudo, eu faço o registro. Então, para eu fazer o registro de ocorrência, eu precisava de um laudo e não era, eu fazia acompanhamento com uma psicanalista, não servia. Teria que ser um laudo carimbado por uma psicóloga atestando que eu estava vivendo uma situação de violência para conseguir fazer o registro. A questão do meu dano patrimonial, ele não quis fazer, porque ele disse que eram coisas que tinham afeto para mim, né? Fotos, ultrassom dos filhos, livros, roupas, foi isso que foi queimado. E aí ele falou que roupa ele não tinha como estipular o valor de roupa, que aqueles
para mim. Também não tinha como fazer porque a polícia só faz o registro se queimar RG e CPF ou carteira de trabalho ou título. Foi esses 4 documentos que ele me citou na época. Qualquer outra coisa que não tivesse dentro desses 4 documentos, não conseguiria fazer o registro. E aí eu estava nesse calor, né, quando eu vou para essa audiência, e aí eu chorei muito. Eu falei, olha, o que aconteceu comigo, infelizmente, a gente não tem uma máquina do tempo para eu entrar e fazer uma outra história. A minha fala, que essa minha fala, foi lá em 2016, né, e claro, para onde você vai para o mundo todo, né, que eu deve ficar circulando até hoje. Mas em todos os espaços que eu vou para que a minha história, Aline, não se repita com Alines, com Marias, com Franciscos, porque eu continuo trabalhando com isso em vários lugares, em outros estados, eu continuo ouvindo as mesmas histórias, né? Então, assim, a gente vê que tem uma questão raça-cor, racista, muito estrutural na questão dessa minha relação. Então, por eu ser uma mulher negra, na época eu era uma jovem, uma adolescente negra, eu tinha que estar muito grata por um jovem branco querer ter alguma coisa comigo. Depois eu vejo isso na delegacia, quando eu vou tentar fazer registro, que é isso, a marca no meu corpo não fica igual uma pessoa com a pele branca. Sim. Então era isso, né? Que é uma das coisas que perguntam, mas a senhora já teve alguma coisa quebrada? Que as pessoas também tentam colocar numa balança, que seria uma violência ou não. A primeira pessoa que foi dizer pra mim que o que acontecia dentro do meu relacionamento era violência foi uma assistente social, a Rita de Cássia, uma pessoa assim que tem destaque na minha vida enorme, né? Que eu chego na Educafro pedindo ajuda, uma ajuda psicológica. Eu falei assim, olha, com o estagiário dela, eu não sei amar. E aí, quando o rapaz começou a me perguntar, eu falei esse resuminho que eu contei pra vocês. Ela saiu da sala dela e falou, olha, você sofre violência doméstica.